Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, quer saber de uma coisa? Esqueça. Esqueça tudo que você acha que sabe ou sabia sobre os dinossauros. Nos últimos 20 anos, a ciência vem desmentindo várias crenças e fazendo novas descobertas sobre esses gigantes em tamanho e em carisma. Eles são astros de cinema, mas dormem em museus, habitam as livrarias. Acho que você está querendo minha água com gás, você não vai gostar. As prateleiras de ciências das livrarias, eles brilham nas prateleiras dos livros infantis também. Mas, para além de monstros, dá um certo desconforto a proximidade deles, assim. Mas, além de monstros, de dar pesadelo, provocar pesadelo, os dinossauros estão virando grandes contadores de história. Muito obrigado, muito obrigado. São contadores da nossa história. Alguns até conseguiram sobreviver ao inimaginável impacto de um meteoro do tamanho do Everest. Agora, acaba de ser lançada uma biografia sáurica, Ascensão e Queda dos Dinossauros, do americano Steve Brusatte. A obra pretende popularizar a paleontologia. E aí vem a pergunta, o que vem a ser paleontologia? Ora, talvez seja uma boa ideia perguntar a uma paleontóloga, uma colecionadora de ossos, como ela se define. Recebam Aline Guilardi. Antes de perguntar o que você trouxe nessa caixa, eu quero saber se está vivo ou morto o que está dentro aí. Ah, bem mortinho. Há muito tempo. Há muito tempo. O que tem aí, Aline? Aqui eu trouxe um presente para você. Um presente jurássico. Sério? Eu espero que você goste. Esse é uma réplica de um crânio de Velociraptor. Aquele famoso. Era esse que estava passeando por aqui? Exatamente. É mesmo? Rapaz, mas é uma réplica de algo que você mesmo encontrou? Esse não. Esse é um dinossauro famoso, foi encontrado na Mongólia há muito tempo atrás. Foi, inclusive, mencionado no livro que a gente vai falar um pouco hoje. E essa réplica ela é feita do próprio fóssil. Então, esse é um dinossauro carnívoro, um pouco maior do que um peru grande. Mas que, com certeza, era capaz de causar bastante estrago. É o seguinte, é que existem dinossauros vivos até hoje. São as aves. O peru, por exemplo. Exatamente. A galinha. Sem histeria, gente. Inclusive, estão presentes no jantar de vocês quase todo domingo aí, ó. Cantam pra gente. Cantam pra gente. Não é? Então, continuam muito bem-sucedidos depois de tanto tempo. Nenhum meteoro conseguiu dar cabo deles. Quer guardar ele? Com certeza. Só vou mostrar eu quero guardar esse outro presente. Se é verdade que é presente. Que é mais um livro. Realidade Oculta. Pronto. Eu acho que eu já ouvi falar nesse autor. Ele parece que é casado com uma paleontóloga, né? Sim, isso mesmo. Esse Tito Aureliano é casado com a Aline Guilardi. Isso mesmo. Isso? O Tito Aureliano está aqui? Ó ele aí. Aplausos para o Tito. Ô, Tito, isso aqui é livro de ficção ou não ficção? Esse é ficção, mas tem um pé no chão, com o máximo que a gente tem de conhecimento. Ficção com a pata no chão, tratando-se dos personagens principais. Isso. É? Eu quero falar mais com você depois. Então, a partir do que você... do seu conhecimento científico, você aplicou a imaginação e fez um livro de ficção. Para explicar o passado do Brasil. Imagine se você tivesse a oportunidade de ir para o Nordeste brasileiro, viajar no tempo e sobreviver. O que você veria é o que está nesse livro. Daqui a pouco você conta pra gente um pouquinho mais. Obrigado pela presença aí, Tito. Eu gosto que você tem um jeito muito simples de responder essa pergunta. Vamos lá. Aline, o que é paleontologia? Apesar do nome bem complicado, paleontologia, a explicação está no próprio nome. Paleonto significa ser antigo e logia, estudo. Então, a paleontologia nada mais é do que estudo dos seres que viveram há muito tempo atrás, incluindo os dinossauros. Qual a importância prática da paleontologia? Econômica, digamos assim. A questão econômica prática é que a paleontologia ela ajuda a gente a encontrar recursos naturais que são utilizados pela sociedade moderna, como, por exemplo, petróleo, gás e carvão mineral. E é interessante que o próprio Brasil desenvolveu a tecnologia de usar fósseis para encontrar esse petróleo e a gente tem exportado essa tecnologia, que envolve o estudo da paleontologia, para o mundo. Made in Brasil mesmo, Made in Brasil. Vem cá,
Por que você diz que a paleontologia é o casamento da biologia com a geologia? A biologia, ela olha o mundo biológico, a vida, como ela é agora. Isso. Até um pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, no máximo. A geologia, ela tem a capacidade de interpretar nas rochas o tempo profundo. E quando ela casa com a biologia, a gente tem um resultado, que é o filho pródigo, a paleontologia. Então, você é bióloga. Sou bióloga. Tito, você é geólogo. Vai nascer uma paleontóloga? Ou um paleontólogo? É A isso? matemática é boa. O casamento, o casamento é esse, né? A matemática é boa. É por aí? É por aí. E você... Eu já ouvi várias vezes que profissionais que trabalham com dinossauros, ou mesmo com biologia, foi alguma coisa na infância. Parece historinha, mas é muito recorrente. Foi assim com você? Pedro, com certeza. Na verdade, eu costumo às vezes falar que eu não cresci. A minha paixão pela paleontologia, de fato, começou quando eu tinha 3 anos de idade. Tudo bem quando eu ganhei um dinossauro, mas a partir desse momento eu comecei a ficar aficionada por isso e perturbar meu pai, que eu queria visitar museus, que eu queria ver dinossauros. E numa dessa, eu vi na televisão, numa reportagem da Globo, que ia abrir um Museu dos Dinossauros em Perópolis, Uberaba. E aquilo ficou na minha cabeça, eu tinha 5 anos. E eu perturbei meu pai por semanas, meu pai não tinha dinheiro para me levar lá, fez de tudo possível, conseguiu me levar até Perópolis. Quando eu cheguei lá, eu tive uma extrema frustração. Estavam construindo o museu. Tinha uma placa enorme no lugar dizendo futuras instalações do Museu dos Dinossauros. Eu olhei para o meu pai... Começou a chorar. Pois me chorar, óbvio. Meu pai, sem saber o que fazer, levou na casa de um amigo dele. E esse amigo falou... da área. Ali da área. E esse amigo falou para mim, por que ela tá chorando? Porque ela veio ver o museu e não tinha nada. Aí ele virou para mim e falou assim, se eu te mostrar um fóssil de dinossauro, você vai parar de chorar? Eu engoli o choro na hora. Aí ele sumiu e trouxe para mim uma coisa bem grande, assim, e ele chegou bem perto e falou assim, isso é um ovo de dinossauro. Quando ele falou isso, ele me capturou ali para sempre. Então, depois que eu toquei aquilo pela primeira vez na minha vida, e eu perguntei para ele, quem estuda isso é o quê? Ele falou, paleontólogo. Eu falei, eu quero ser isso para minha vida. Que bonitinho. Olha só, a Aline tem um canal no YouTube com o Tito. E agora eles estão promovendo uma nova série. Mas é da gringa produzindo, né? Um pessoal estrangeiro. Exatamente. O pessoal estrangeiro se interessou pela série. Além de ser... Apesar dela ser produzida com financiamento também de fora, ela vai ser exibida aqui no Brasil. Com material do Brasil para o brasileiro. Vamos ver o trailer, ou a chamada, ou a promo, como queira chamar. Entering the wilderness, facing the unknown. Existem muitas lacunas no conhecimento. In a quest for dinosaur fossils and lost archaeological treasures. Caralho, Aline, olha só! Eu acho que é um esmiró de um dente. As 2 melhores sensações da minha vida são quando eu dou um beijo na minha esposa e quando eu acho um fóssil novo. Hoje o pessoal tá o quê? Estudando migalha dentro de museu. A gente precisa ter coragem de enfiar a cara no campo e ir atrás de fóssil. Eu tenho 2 casamentos, um casamento com a Aline e um casamento com a ciência. E a gente vive junto com isso. Isso, vai! Esse negócio, vocês vão acabar em Hollywood desse jeito. Tá? Com esse... Jurassic Park. Tá uma coisa... Mas de verdade, né? Isso aqui é bacana. Eu, em 2006, estava fazendo a caravana do JN e eu fui a Sousa, onde tem pegada para chuchu. Olha lá. No Vale do Rio do Peixe, há pegadas de dinossauros em profusão, nítidas e preservadas como raramente se encontra. Todos os dias, novas pegadas são descobertas. Essa daqui é uma das mais recentes, né? Essa última tirada de ontem para hoje, né? Robson Araújo Marques é bisneto do lavrador que descobriu as pegadas, então batizadas de Trilha do Boi da Ema. Essas são pegadas de iguanodonte? É iguanodonte. Isso aqui de um pterossauro. Há 32 anos, Robson trabalha revelando a Paraíba pré-histórica. Infelizmente, o Brasil não dá valor. Na hora de votar para o futuro, o que quer? Responsabilidade e caráter. Agora eu quero que você me mostre, vem aqui, Aline, vem comigo. Quero que você mostre pra gente
Porque a gente pode... Você vê, o nome da trilha lá em Sousa era Trilha do Boi e da Ema. Achavam que as pegadas eram de um boi correndo atrás... De uma ema correndo atrás do boi, sei lá. E eram pegadas de dinossauro. Então, como é que você identifica que é uma pegada de dinossauro? Bom, geralmente as pegadas de dinossauro elas ocorrem em rochas. Então, é difícil você imaginar que algo recente tenha produzido pegadas numa rocha sólida. E você, quando chega num lugar assim, não tem... Você assunta com as pessoas do lugar... Sem dúvida. Que moram por ali. Tem alguma coisa... Inclusive, é importante você dizer isso, e eu vou ressaltar aqui e exaltar todos os meus amigos por esses sertões e por esses interiores do Brasil, que os verdadeiros descobridores dos fósseis são eles. Em geral, o que a gente faz, o paleontólogo passa a maior parte do tempo na universidade, dentro do laboratório, e quando a gente chega ao campo, aquelas pessoas convivem com aquilo o tempo todo. Então, elas sabem onde está, elas sabem o que é diferente. Elas não sabem exatamente o que é, mas sabem que é uma coisa diferente. Tá? E você estava no estágio de que pedra, algum sinal em pedra não pode ser uma pegada recente. E aí, como é que você identifica? O segundo passo, você lembra da pegada da Ema lá de Sousa? Lembro. Ela tem alguma sequência. Isso. Então, você percebe que não é um buraco comum no chão. Então, pelo fato de ter uma sequência, você vê como organismos produzem pegadas, hoje você associa que aquilo é possivelmente uma trilha. Agora, como é que elas foram formadas? Muita gente acha que elas foram formadas na rocha mesmo, porque o dinossauro era pesado e pisou na rocha. Mas não é assim, não. Então, eu trouxe aqui um experimento para mostrar para o pessoal como é que elas são formadas. Pegadas de dinossauro, geralmente, para serem preservadas, elas precisam ter algum teor de umidade. Então, o que eu tenho aqui é uma caixa com areia úmida. Então, pegadas são formadas geralmente na borda de lagos e rios. E esses animais, eles caminhavam... Eles tinham ido beber água lá, né? Sim, inclusive muitas pegadas se formam justamente porque concentra esses animais. Então, na borda desse rio, nessa areia úmida, os dinossauros, eles pisoteiam. Essas pegadas, elas ficam relativamente preservadas por causa da tensão da umidade na areia. E os bichos eram pesados, então eles fazem uma pegada profunda, né? Exatamente. Então, essa umidade ajuda a segurar a forma das pegadas. Inclusive, se na beira do rio tem a presença daquele lodo, daquelas algas que ficam... Melhor ainda. Melhor ainda, porque elas ajudam a segurar o sedimento, os grãozinhos de areia e manter a pegada melhor preservada. À medida que o rio ou o lago enchem, ele traz mais sedimento, mais barro, mais areia, mais argila e recobre cuidadosamente, né, lentamente essas pegadas, que depois de e elas muito ficam tempo preservadas. podem ficar preservadas. Mas e aí como é que essa camada que as preservou, ela é desvelada para que você possa encontrar a pegada? Perfeitamente. É comum as pessoas imaginarem, por exemplo, nossa, as pegadas estão há milhares de anos expostas, elas não vão ser destruídas nunca, porque afinal estão desde a época dos dinossauros. Isso é um engano grande e a explicação soma-se ao que você me perguntou. Então, imagine que todas essas camadas de sedimento vão recobrindo as pegadas e formam um grande sanduíche, um grande bolo em camadas. A Terra está constantemente em movimento. E esses movimentos de placas tectônicas, principalmente, fazem com que, de tempo em tempo, partes desse grande bolo de rochas se eleve. E quando o terreno está elevado, ele erode por ação natural do tempo. E à medida que essas camadas superiores são erodidas, as pegadas elas voltam a aparecer e elas ficam novamente expostas. E foi o que aconteceu em Sousa. Apesar das pegadas ali terem milhões de anos, elas estão vendo a luz do sol de novo apenas algumas décadas atrás. E continuam sendo destruídas. Que genial. Prestem atenção em seus próximos passeios, qualquer coisa assim. Certeza. Mais suspeita, pode ser a pegada de um dinossauro. Eu sei que você está apegado ao bichinho, mas deixa ele aqui e vamos voltar para lá, por favor. Porque eu acho que a gente podia incrementar a nossa conversa trazendo um cara para participar também, que ele é uma referência, né? É um cientista que é uma referência nacional e internacional. Inclusive, ele é citado no livro do Steve Bruzat, Ascensão e Queda dos Dinossauros. Então, vamos receber o professor Carlos Roberto Candeiro. Antes de perguntar, para você não ter que ficar falando no seu próprio, assim, em seu próprio louvor, por que o professor Candeiro tem esse prestígio internacional? O professor Candeiro, ele é excepcional porque ele foi uma das pessoas que tem mais ativamente trabalhado com dinossauros, principalmente da região sudeste do Brasil, e tem produzido diversos trabalhos de importância não só nacional, mas importância internacional.
Então, ele é uma grande referência nossa aqui no Brasil para quem estuda dinossauro. Que tipo de pesquisa você faz no seu laboratório? No nosso laboratório, que é na Universidade Federal de Goiás, né, que é um novo campus no curso de Geologia, a gente coleta dinossauros e outros animais, a gente leva para o laboratório e a gente faz a preparação, porque esse material fica dentro da rocha e a gente tem que tirar ele da rocha para fazer a descrição e depois de fazer essa descrição a gente tem que publicar. E qual o público que mais frequenta, mais assíduo lá para ver o que vocês têm? O público do laboratório são principalmente os alunos do curso de Geologia e alunos da graduação interessados. Mas a gente recebe um bom número de alunos do ensino médio e do fundamental. Crianças. Crianças. Na verdade, é esse público que me apaixona, né? Porque eles reagem muito rápido, as perguntas deles são, às vezes, tira a gente do trilho, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar. Quantas perguntas, às vezes, são feitas, eu tenho que me escrever para o meu orientador do Canadá, para a minha orientadora do Rio, falar assim, me ajuda. Sério? Elas são fantásticas. Então, elas têm um teor científico dentro de uma simplicidade incrível. Criança gosta muito de falar. Adulto também, mas criança não fica escondendo. Não. Gosta de falar de cocô. Sim. Qual é a fascinação dela sobre os coprólitos de Tyrannosaurus rex? Toda palestra para crianças ela é algo incrível, né? A primeira coisa que eles querem saber como o dinossauro fazia cocô e como ele fazia xixi. E se você me permite interromper, é até curioso. Essas perguntas são legais e o que eu geralmente digo para as crianças é o seguinte: você, quando morre, deixa um esqueleto ao longo de toda a sua vida. Quantas vezes você vai ao banheiro? Então, as fezes fossilizadas, elas são alguns dos fósseis mais comuns. Uma vez eu vi um arqueólogo que trabalhava com esses coprólitos humanos. E aí ele hidratava e fazia um exame de fezes como se fosse recém-realizadas. A gente faz corte nas fezes, no exemplo de tiranossauros, né? A gente faz corte, são lâminas, né? E quando a gente leva, né, num microscópio, numa lupa especial, a gente vê cheio de ossinhos, né? Às vezes a gente pega fezes de um herbívoro, a gente faz o corte, leva ao microscópio e vê cheio de sementinhas. Então, quer dizer, aquilo tem um encantamento e, às vezes, muitas crianças perguntam, o que tem dentro? Né? Tem muita informação. E uma criança te perguntar isso, né? Então, se a gente prestar atenção, parece as fezes de um pombo, né? Uma fezes menos hidratada, né? Uhum. De uma galinha, né? Às vezes parece um chocolate também. As crianças caem na risada quando fala isso, né? Olha só, no livro aqui, o Steve, você vai Brussare, que é como os americanos falam, Brussate, né? Como for, ele descreve uma visita a Goiás e parece que Goiás agora ganhou uma importância muito grande nessa busca, nesses achados de fósseis para a história dos dinossauros. Qual é essa importância? O Steve passou quase 16 dias, quase 20 dias com a gente, trabalhando arduamente. Aí a gente teve êxito de encontrar os primeiros fósseis do estado de Goiás de dinossauros e esses são dinossauros no momento da grande extinção, né? Então, ele tem um jogo importante, que é algo que ele coloca no livro, né? Muitos lugares no mundo e o estado de Goiás, pelo jeito, o nosso estava nesse momento, né? Olha, o subtítulo de Ascensão e Queda dos Dinossauros é Uma Nova História de um Mundo Perdido. Por quê, né? O que há de novo nessa história? Vamos perguntar para o Steve. Steve, Hi, hello. Hello. Hi. Thank you for being with From us Scotland. tonight. Robert, it's great to see you. What's new about the story of the dinosaurs, of this old, ancient story? What's new about it? I think a lot of things are new because we are learning so much more about dinosaurs these days. We are finding more dinosaurs than ever before. One new species a week.
And a lot of these are coming from Brazil, which is amazing. All of these dinosaurs from Brazil over the last 5 to 10 years. Some of the oldest dinosaurs of all are from Brazil. Some of the very last surviving dinosaurs that lived right before the asteroid are from Brazil. And all of these dinosaurs now tell us the story of dinosaur evolution. And I think it's an amazing story of over 150 million years. Yeah, we can assume that the first dinosaurs were born in Brazil and Argentina, in this area. The oldest dinosaurs in the world, the very first ones anybody has ever found, come from Brazil and from Argentina. And they're about 230 million years old, give or take. And they are amazing fossils. And the ones in Argentina were found a few decades ago, but most of the Brazil discoveries have been made only over the last 5 or 10 years. There's new ones already from Brazil this year. And this seems to tell us that the very first dinosaurs that ever lived, they were evolving somewhere in the southern part of what used to be a giant continent, Pangaea. But Brazil and Argentina were in the southern part of that continent. So maybe, just maybe, dinosaurs were actually invented in Brazil, which is a pretty amazing thing. You should be very proud of. We still have some specimens in Brasilia, but this is a different kind of dinosaur. Listen. Well, I'll make no comment on politics because we have our problems in the UK and in the US where I'm from right now. Steve, we're talking about mass extinctions. When do you think will be the next one? Well, the world is changing very quickly. Climates are changing very quickly. It's very clear that the world is warming up. It's very clear that a lot of important ecosystems, particularly in the Amazon, are being damaged. And a lot of species are dying right now, and they're dying very quickly. So it might be that we are in the middle of a mass extinction right now. And if that's true, this would be the first mass extinction since the dinosaurs died out 66 million years ago. So I think we should be concerned about this because unlike the dinosaurs, we have big brains and we can make our own choices. So we can hopefully avoid the same fate of the dinosaurs. Muito obrigado, Steve. Thank you, and thanks for having me on, and thanks for showing the book. I'm very excited about the book, and I'm so happy the book is in Portuguese. As they say in English, I hope it sells us like hotcakes. Yes, I hope so. Thank you. Bye-bye. Obrigado. Bye, Tchau. bye. Bye-bye, Steve. Então, tadadã, a notícia. Os dinossauros são brasileiros. Os primeiros dinossauros nasceram no Brasil. Não. Esse é consenso? Não. Na época não tinha fronteira política, né? Na época não tinha esses mamíferos. Não tinha nem esses continentes estão, assim, né? Do jeito que são, né? É o noroeste da Argentina, né? E Brasil e Uruguai. Então nós somos vamos dizer, a fonte, berço. né? O berço dos dinossauros. Poderiam estar em outro lugar, mas a Aline, melhor do que eu, sabe, ela é mais paleoecóloga, né? Nós tivemos melhores condições para esse grupo, né? E muito curioso, os brasileiros, nós sabemos que os mamíferos surgiram também no que é o Brasil, a Argentina, então os dinossauros e mamíferos surgiram nesse mesmo momento, na mesma área geográfica. Eu não sei se é um fascínio, deve ser também de paleontólogos, mas de todos nós, é ver. Né? Vocês, Sim. a partir daqueles ossos, daquele trabalho, ver a coisa, ver com cores, com detalhes, com movimento. Então, eu acho que agora é hora de convocarmos um paleoartista, porque esse é o negócio dele. Vamos chamar Rodolfo Nogueira. Então, paleoarte
simplesmente desenhar o que a gente imagina que seriam os dinossauros? Não, é um pouco mais complexo que isso. Explica para nós. É um pouco mais complexo que isso, assim. A paleoarte, na verdade, é a tradutora das informações da ciência para uma imagem mais palatável, né? Uma imagem mais fácil de ser entendida. Compreensível. Ela é uma modalidade da ilustração científica voltada para a paleontologia. Quer dizer, os dados, as informações que eles coletam, organizam, você transforma em imagem apenas ou mais que isso? Então, hoje, a gente já transcende um pouco da parte da imagem, né? A gente pode pensar em som também, né? Em movimento, né? Talvez em toque, em cheiro, não sei. Se você me permite acrescentar uma coisa, a paleoarte ela contribui muito para a nossa ciência, Biel. Porque essas perguntas que ele fez agora, como seriam as texturas e os cheiros, se não fosse a percepção de um paleoartista para fazer primeiro as perguntas, assim como as crianças que têm essas mesmas perguntas, a gente não iria atrás dessas respostas. E você vive de que clientes? Assim, museus fazem encomendas, dos paleontólogos? Qual é o teu mercado? É um mercado um pouco complicado ainda inicial, né? Mas geralmente são os paleontólogos que fazem novas descobertas, precisam mostrar isso para o público, né? E os museus e editoras. Editoras, como por exemplo, aqui editou esse livro aqui, esse livro do Rodolfo, ele ganhou o Jabuti de melhor livro infantil e juvenil no ano passado e realmente é um trabalho completíssimo. Que beleza! Isso tudo aqui é trabalho seu. É. E você pode dizer que tem um rigor científico nessa imagem. Completamente. O céu, a terra, tudo não tem ali, não tem chute. Lembrando que para o conhecimento atual da paleontologia é o mais acurado que você poderia esperar, sem dúvida. Mas é sempre um chute baseado nas informações que a ciência traz para a gente agora. É um chute depois de uma jogada bem tramada, ensaiada. E o Rodolfo também foi premiado como a melhor animação científica do mundo. Foi premiado pela National Geographic. Opa! O mamífero. Que dinossauro? Esse aí que a gente viu era brasileiro? É brasileiro e é um dos primeiros dinossauros do mundo, né? É o Saturnalia. Né? Qual o nome dele? Saturnalia tupiniquim. Sim. Vamos ver um pouco mais, alguns exemplos do trabalho do Rodolfo e vocês podem comentar, viu, Aline? Ok. Roberto, esse bichão aí. São saurópodes lá, que foram encontrados na região de Uberaba, né? Esse morava em Uberaba? Isso. Saurópode? E leva o nome de Uberaba, né? É o Uberaba Titã Uberaba Titã Ribeiroi. É o maior dinossauro do Brasil descoberto até agora. Né? A altura dele chegava a uns 10 metros, mas o pescoço se move, né? Então, em comprimento, a gente chega numa estimativa de 26 metros. Quando a gente fala de tamanho, a gente gosta sempre de dizer, tipo, é um ônibus e meio ou 2 ônibus, né? Aí a gente... Ajuda. É melhor para... de 2 andares, muito, né? Ônibus de 2 andares. De 2 andares. Né? Uau, isso... Esses são pintinhos de Oxalaia. E ressalto aqui que Oxalaia é um dos maiores carnívoros, dinossauros carnívoros que já existiu na história do planeta Terra, e ele é brasileiro. Olha, o Maranhão. Mas na época que o Maranhão estava colado com a... Esse é o tiranossauro. Não. Você se enganou por causa do bracinho, né? O bracinho, eu achei que era. Não. Mas o tiranossauro, acredite se puder, apesar do bracinho dele a gente achar ridículo, tem uma estirpe de dinossauro, que são os abelissauros, que eles tinham os braços mais curtos ainda. E esses eram os verdadeiros reis do Cretáceo do Brasil. Porque os braços eram absolutamente desnecessários. Eles aumentam o tamanho da cabeça para servir como, então, a fonte principal de ataque, e os braços reduzem para equilibrar o peso do corpo. Mas o Candeiro eu ia falar uma coisa. Imagina um dinossauro desse com um braço grande correndo. Né? Ele desequilibra. Então, tem uma função, quando a gente vê Tiranossauro Rex, esses abelissaurídeos, né? Quando você encurta
né? O centro de gravidade bem preciso. Gente, que lindo, Rodolfo. Sim. Que visual. Essa é a capa do livro, né? Na verdade, eu pensei em fazer a bandeira do Brasil, né? E nela refletido o maior dinossauro brasileiro. Inclusive, dá para ler ali, ordem. Olha só, esse negócio de dinossauro dá muita grana, né? Tem um apelo popular, assim. Não sei se dá grana para paleontólogos, aí já é outra conversa. Nem para paleoartistas. Para paleoartistas. Mas, por exemplo, a franquia do Jurassic Park fez muito dinheiro, tem parque de diversão no mundo todo. O Rodolfo, ele reproduziu uma cena do Jurassic Park, do Parque Jurássico, para corrigir um erro cometido. Vamos ver se vocês reparam. Essa é a cena original. E tá lá o bichinho. Agora é o Rodolfo. O que vocês percebem de diferente entre uma cena e outra? Ele tem penas azuis. É isso? Na verdade foi uma ousadia, né? Assim, para me inserir no filme, porque a gente é apaixonado, né? Os dinossauros não me agradam muito no filme, mas eu sou um fã, não tem como evitar, né? Mas eu pensei em fazer a Blue da forma que ela deveria, mais próxima do que ela deveria ser, né? Então o crânio é um pouquinho diferente, a pupila dela talvez não fosse rasgada como é de um lagarto, né? Porque ela é parente de ave, e nenhuma ave tem a pupila assim, rasgada. Né? E com certeza as penas, né? As plumas. Mas quem te disse que a cor era azul? Então, na verdade, aí eu segui a cor do filme porque é a Blue. Como é uma cor possível, né? Principalmente... a cor azul, ela é difícil de fazer na natureza com pigmento, né? Vocês podem falar muito melhor que eu, assim. Mas é possível fazer com estrutura. A estrutura da pena pode ser, muito comumente, pode ser azul. Então, poderia ser uma Blue iridescente, que mudasse até de cor, igual um beija-flor. Mas nessa questão de cor vai ser sempre uma adivinhação. Não. Olha lá. A gente tem fósseis e esse fóssil ele tem as estruturas preservadas. Não né? só padrão de cor, mas inclusive... E nos dá precisão, né? Existe a preservação de algumas estruturas, que são os melanossomos, que são as pequenas estruturas que carregam as cores das nossas células. E dependendo da molécula química que tem no interior dessa estrutura, ela muda de formato. E a gente encontrando isso fossilizado nas rochas e interpretando o formato da estrutura, é possível você interpretar as cores. Logo, a gente conhece a cor de vários dinossauros já. Um deles, por exemplo, é o Microraptor da China, o Anchiornis, o Archaeopteryx, entre vários outros. Mas isso é num pensamento assim do ideal, né? Isso é muito raro de encontrar. Exatamente. Então, a maioria dos fósseis, a gente encontra só um caquinho. Só os ossos Mas mesmo. a grande... Sim, termina. Mas aí, mesmo assim, aí as pessoas perguntam, então você pode imaginar a cor que você quiser. Não porque, na verdade, eles me contam um grupo que eles pertencem, eles me contam um tamanho, e esse tamanho vai me falar sobre hábitos de vida, sobre o ambiente que ele estava. Então, eu consigo comparar com os animais atuais, traçar um padrão de camuflagem e replicar isso num bicho extinto. A grande fantasia mesmo será que os cientistas com os recursos da genética vão poder recriar um dinossauro? Vocês acreditam nessa possibilidade? Aí eu vou resgatar uma história interessante aqui, que é a história de um paleontólogo norte-americano que foi uma dessas crianças encantadas por Jurassic Park e que quis recriar um dinossauro, porque ele queria um dinossauro de pet. Então, esse é o Jack Horner. Jack Horner começou a se infiltrar por um outro caminho, uma outra forma de recriar dinossauros, e isso tem se mostrado, apesar de promissor, a gente não tem as ferramentas corretas ainda que podem vir se desenvolver no futuro, e a gente poderia ter dinossauros de uma forma diferente do que o Jurassic Park mostra. O Jurassic Park mostra dinossauros sendo recriado a partir de fósseis de dinossauro, ou seja, o sangue de dinossauro encontrado dentro de mosquitos. Isso é impossível. Então, o DNA, apesar de ser uma molécula estável, ela não é estável há milhões de anos. Então, de fato, a forma como o Jurassic Park recria dinossauros é algo impossível. Mas se você pegasse uma galinha viva e alterasse o código genético dela...
Exatamente. Essa foi a ideia do Jack Horner. Usar a engenharia genética reversa. Os genes dos dinossauros, eles que relevam algumas características do dinossauro, eles estão só adormecidos na galinha. Então, a ideia dele é usar esse DNA, reativar esses genes, reativar estruturas que façam com que a gente lembre de um dinossauro não aviano na galinha. E assim, recriar de uma forma indireta um dinossauro. Na década de 70, Aline, ele foi chamado de louco, né? Me lembro. E hoje a gente está o quê? Genoma... E recentemente... Louco na década de 70, hoje... E o genoma sendo estudado, inclusive com alguns experimentos, eticamente na ciência não foi possível deixar esses embriões se desenvolverem, mas embriões de galinha com dentes e embriões de galinha com caudas, e inclusive revertendo penas para escamas. Isso já foi produzido. Então a gente não está muito longe de conseguir criar algo que pareça um dinossauro. Ai, dá um certo medinho, né? É o médico e o monstro. Né? É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes para falar dos desafios desses 3 caçadores de ossos e de pedras no caminho. Estamos de volta para falar de dinossauros, aqueles adoráveis seres que reinaram na Terra por 200 milhões de anos. Arredondando, dá bem. Eles continuam reinando até hoje, né? As aves são alguns dos vertebrados mais bem-sucedidos. É verdade. E esse aqui que está nos visitando, quem é, hein? O pai. Pai, fala sobre ele. Esse é um Santana Raptor, que é um dinossauro brasileiro, parente do tiranossauro, na verdade. Né? E o bichinho era perigoso? Parece veloz, né? Eu acho que ele deveria ser perigoso, sim. Os dentes dele... Deixa eu ver essa sua camiseta aí. Quem é que tá aí? Opa! Isso aqui é um crocodiliforme extinto, lá da minha região, que eu sou de Uberaba, né, em Minas. Sei. E ele chama Campinasucus. E você que fez? Foi eu que fiz. Imaginei. Roberto, perguntas assim, rapidamente, que ainda não foram respondidas, as centrais. Eu acho, né, voltando aos cérebros dos dinossauros, é ter ideia como realmente, será que eram parecidos como nós, já que nós somos, vamos dizer, uma espécie de topo, né, será que eles pensavam de forma bastante sofisticada? E será que eles habitaram realmente todo o nosso planeta? Porque alguns lugares eles ainda não são encontrados, né? Eu acho que é uma exploratória, né? E outra mais paleobiológica. E, Aline, o que a paleontologia nos ensina hoje, a nós, como seres humanos? A paleontologia traz uma lição de humildade, sobretudo, porque olhando para o tempo profundo, a gente vê que a vida ela vem, ela se diversifica e ela é ceifada muitas vezes da história do planeta. Então, olhar para o tempo profundo e ver que a gente está sujeito a isso é uma extrema lição de humildade. E muitas dessas vezes foram por causa de mudanças no clima do planeta. E hoje a gente vive uma dessas grandes mudanças. E se a gente não atentar para isso, a gente vai ter o mesmo destino que muitas outras espécies, que é existir somente na memória do planeta, na forma de fósseis. Muito obrigado, Aline, Roberto, Rodolfo. Obrigado, seu Tito. É isso, gente. Um beijossauro para todos. Obrigado, até a próxima.